tá evoluindo muito. Ué, e tem outro Apesar viés aí, no futebol, técnica de futebol, técnica né? de futebol. Que assim, a pessoa é bobagem, mas não. Pra ter hoje uma mulher técnica de futebol, muitas sangraram bastante. Então. E assim, muitas barreiras. Você, pra uma mulher ser árbitra, o que ela precisa? Se você que quer ser árbitra, que se aplica também à mulher que é jogadora de futebol, técnica de futebol, ou até gestora, né? Porque eu sei que o mais difícil ainda, a gente tá falando aqui, mas o mais difícil ainda é uma mulher ser gestora, tipo uma presidente de federação, que só existe uma no Brasil, né? Que é muito mais difícil. É isso mesmo. Mas, e mesmo as mulheres que são presidente, e tem até a presidente das Olimpíadas de Tóquio, né? Que era uma mulher que teve até uma polêmica com ela, que o presidente foi super machista, falou lá uma bobagem ao vivo, numa entrevista, e ele foi substituído por uma mulher. Então, para você, o que é que você pode dizer assim para as mulheres seguir esse mundo que até então é masculino? Então, assim, a gente tem vários exemplos, como você falou, né? Tem uma presidente de federação, né? Acho que é da Paraíba, Michele Ramalho, né? Não é isso? Tem as presidentes de comissão de arbitragem, né? Que é a Ana Paula de Oliveira, lá em São Paulo. E tem também no Amapá, não é isso? Amapá, Marilene também, que ela é presidente da comissão de lá do Amapá. De arbitragem. De arbitragem, É a única mulher brasileira no Brasil. Ela e a Ana Paula, né? Primeiro foi Paula. ela, depois foi a Ana Paula, ela já era. Mas de federação só tem uma ainda. Presidente de federação é a Michele, Então são 20 e tantas federações, só tem uma mulher. Isso mesmo. Que número absurdo. Então, e olha que as mulheres são, tipo assim, o homem, cada um tem seu papel. Mas a mulher tem uma diferença na gestão. Tanto é que a gente sabe aí, nós vimos agora com relação ao coronavírus, mudando de assunto, mas que tem relação, a presidente ela é presidente da Austrália, né? Foi da Austrália? É primeira-ministra, né? Primeira-ministra da Austrália. E ela, tipo, lidou super bem com a epidemia do coronavírus. E ninguém no mundo conseguiu agir como ela. E até tinha um meme, né, passando no Instagram, que dizia bem assim, a questão das vacinas, não entrando em polêmica, dizendo assim, se fosse uma mãe tomando conta disso, já tinha vacinado todo mundo. Com certeza. Tem um meme então, que a mulher fala, ela né? tem um papel importante e todo lugar precisa ter uma mulher. Todas as empresas estão mudando muito, né? Não na questão assim que é obrigatório, que muitos estão seguindo porque está sendo obrigatório. Mas não por ser obrigatório, mas por ser necessário. É o toque feminino, o né? toque que a gente feminino, fala, não adianta. Sempre tem que ter o toque feminino, a mulher sempre ela... Eu digo assim, não estamos aqui falando dos homens, né? Não é essa questão, mas a gente... Quando a gente fala do papel da mulher, da força da mulher, a gente não quer derrubar o homem. É porque a mulher quer o seu espaço, ela quer só mostrar que ela também é capaz, é competente, que ela pode... Tem que medir essas forças. E outra coisa que o homem condena muito é, então, se a mulher quer medir tantas forças, ela tem que fazer a mesma coisa que o homem. Tipo assim, em determinados momentos, sim. Por exemplo, no teste, né? Tem um teste que, se você colocar a mulher para fazer um teste mais fácil, eu não sou a favor. Sou a favor porque você vai fazer a mesma coisa em campo. Então, eu sou a favor que faça igual. Então, por isso que elas fazem o mesmo índice dos homens, são os delas, e a gente tem visto aí a Neuza, passa se a mulher consegue a Edna, fazer, se a mulher consegue parir, eu acho que ela consegue qualquer coisa. Tem a Charlie de Santa Catarina, tem a Brígida, que é aqui de Alagoas, né? Ela tem a própria Taislane aqui do estado, né? Que é FIFA. E assim, então, assim, em termos de violência mesmo, a gente falou de assédio, preconceito, mas você soube de alguma violência que a mulher sofreu? Não. No estádio, algum jogador bateu? Ou não, mas xingamento mesmo, né? Xingamento que a gente vê, xingamento, a torcida, quando tinha torcida, né? Que a torcida se junta e fala aquelas palavras obscenas, né? Agora sim, fala pro homem também, né? O homem também sempre xingou o árbitro, sempre. E a mulher, assim, por isso que eu tô dizendo que o mental é muito importante, né? Que se fala muito do pilar mental na arbitragem, é importante.
você trabalhar tá ali, isso, né? Então, você tá ali. Você escuta, mas você vamos sabe dizer, que um assistente tá ali, né? Que ela fica, né, na posição lá na lateral. Então, na linha lateral ali. E ali a torcida no ouvido dela, falando milhares de coisas imagináveis, né? Que a gente... Então, assim, você tem que ter um mental, você tem que estar concentrada, difícil, não é fácil, não. você tem que estar concentrada no fácil, jogo, não. né? Porque se qualquer olhadinha assim, pronto, você já perdeu o foco ali. Então, o mental tem que estar bem. Não é nada fácil. Eu já presenciei muitas coisas. Infelizmente ainda acontece, né? Não só para a mulher, mas para o homem também. Futebol, o homem, né? também houve cada coisa isso mesmo. terrível. Assim, você dá cartão, porque tem um cartão vermelho ou amarelo? Tá certo. Você dá cartão vermelho para quem? Eu dou cartão vermelho para a questão do preconceito, né? Da falta de espaço para a mulher, né? Para as oportunidades, né? Eu creio que, principalmente nos estados, né? Acho que tem que ter muito mais oportunidade para as mulheres, né? Tem que ter mais um incentivo nas escolas de formação, mais incentivos, até a gente quer aqui já abrir essa campanha, né? Que na escola de arbitragem a gente quer esse ano de 2022 aí, quer muitas 50% mulheres, 50% mulher, a gente quer fazer uma turma só de mulheres, né? Toda a logística das aulas práticas, teóricas, tudo direcionada para a mulher. Então, assim, eu creio que é um objetivo que a gente vai conseguir, né? Porque está crescendo, a gente vê muitas mulheres procurando, eu vejo muitas mulheres procurando no direct, né? Querendo informações. Então, assim, meu cartão vermelho é esse, para a falta de espaço, né? Que a mulher ainda falta. Com certeza, né? E assim, fala um pouco mais, que a gente já falou aqui, sobre o preconceito, assédio à mulher no futebol, que nós sabemos que a mulher ela é muito forte, apesar dessas piadinhas, que não adianta o homem chegar e dizer, o lugar de mulher é cozinhando. Sim, ela pode cozinhar, ela pode também ir pra academia, ela pode ser árbitra, ela pode fazer uma faculdade, ela pode cuidar dos filhos, ela pode ter um namorado, ela pode fazer o que ela quiser e ela consegue fazer isso. Tem tempo para tudo e ela consegue lidar com várias situações. Você sabe, assim, de alguma árbitra ou aluna que desistiu por conta do machismo ou preconceito no futebol? Infelizmente, assim, tem os casos, sim. Na realidade, eu creio que isso não só foi aqui no Nordeste, mas em todo o Brasil, né? Acontece isso. Até internacionalmente internacionalmente, mesmo, né? Isso é normal. Porque às vezes é mais pelo não ter um apoio da família, né? Os próprios familiares, né? Às vezes não aceitam, né? É um esporte masculino. Tem um caso de uma árbitra que eu conheço, que ela me falou que na época ela estava com um namorado, e o namorado, depois que o namorado foi ver um jogo dela, né? Ela trabalhando. Aí quando chegou em casa, ele disse, você vai ter que escolher hoje, ou eu a arbitragem. Aí ela disse, eu vou escolher a arbitragem. Graças a Deus ela escolheu a arbitragem. Você já me conheceu, você sabia que eu já estava na arbitragem. Então, infelizmente, assim, acontece. A gente acha que não, nos tempos atuais, 2021, mas infelizmente ainda tem esse preconceito, principalmente da família. E a arbitragem, você tem que ter um apoio da família, é essencial o apoio da família. E assim, não só no futebol, mas vários esportes aí, muitas mulheres no início, né, 30, 40, 50 anos, sofreram muito para hoje a mulher estar, né, participando de certos esportes. Então mesmo. Ela tem que, na minha opinião, tem que pensar nisso. Não em que o namorado, o marido, ou um torcedor, ou um comentarista falou uma besteira. Porque por exemplo, aquela Léa Campos sofreu muito, foi a primeira árbitra. Depois vieram outras, Edna mesmo, que já sofreu algum tipo de preconceito. Tem a Georlise aqui, que é aqui do estado, do estado, né? Também. A delegada Georlise. Foi muito difícil. Outro dia a gente se encontrou com ela, não foi? A gente estava num supermercado e ela falando assim, muito rapidamente, que na época praticamente só ficou ela de mulher, né? Quando foi para se inscrever tinha várias mulheres, mas na hora Só ela foi a única que apareceu. E ela disse assim, não, vamos, eu vou enfrentar. E ela disse que foi essencial o apoio da família dela, né? Então, assim, quem ama, apoia, né? Eu sei que é difícil, mas tem que persistir. Eu, por exemplo, nutricionista,
da Federação Sergipana de Futebol e só lidava com homens, só tinha homem, eu de mulher ali. E já passei por várias coisas, sabe? Foi muito difícil. Quando eu olhei, a primeira vez que eu fui falar sobre o meu projeto no auditório, só tinha homem. Teu árbitro. Mas você falando até essa questão, Márcia, da primeira vez que você foi, né, fazer a palestra, falar sobre a nutrição para jogadores, eu me vejo também assim nesse ponto, porque no começo da escola eu não era de me aparecer muito, né? Eu sempre ficava nos bastidores, era Ivanei mais que ficava na linha de frente, mas com a evolução da escola, né, e consequência do trabalho, eu fui tipo impulsionada, não, você tem que dar as caras, né, e assim, e às vezes no começo, quando eu ia falar na frente dos alunos, a maioria homem, né, você ficava fala, você fica aquela, né, mas assim, você vê que tem um respeito dos alunos, né, Mas tudo isso que você passou e tal, no meu caso eu fiquei assim, assustada. Porque só tinha homem ali, os olhares, né, de espanto, como se eu estivesse no lugar errado. Mas eu já sempre me preparei com relação a falar em público. E no seu caso, não é só você, mas várias mulheres têm essa queixa. Porque justamente por conta disso, porque o homem não deixa falar, porque não está no lugar certo. E eu já ouvi tanta coisa, assim, independente de futebol, em outros ambientes masculinos, da política, por exemplo, que a mulher, hoje é obrigatório, né, que a mulher tem uma porcentagem de mulheres candidatas. É obrigatório. É obrigatório. Mas era como futebol, maioria homem. E eu já ouvi tanta coisa quando eu fazia parte assim da política, tipo, aqui não é papo pra você, isso é papo de homem, é conversa de homem. Você vai pra outra sala que tem as mulheres, aqui é só homem. Era o tempo inteiro, tipo assim. A mulher é sempre jogada para esse canteiro. Então você vai, quando você não persiste, você acaba... A persistência, tem que persistir. Mulher tem que persistir, né? Eu hoje para que além de ter o número de alunos que pretendem entrar na arbitragem, homens, a equipe, geralmente os professores, os técnicos, homens, vai trabalhar com jogador de futebol, homem, estádio de futebol, homem. Então, por isso que eu digo que é importante a escola, a mulher assim, ali é uma formiguinha. Então, por isso que eu tô dizendo que é importante, assim, que eu acho que traz uma tranquilidade para as meninas quando entram no curso, quando ela vê, no caso eu, a pessoa, você como mulher, com certeza. Ela, né, às vezes é um assunto que ela não quer falar com o Ivanei, ela fala comigo, né? A gente também tem, então... Toda instituição tem que ter uma mulher. E na equipe a gente tem mulheres também, né? A gente tem a Letícia, que é a psicóloga, junto com o Júnior também, quer dizer, isso ajuda também. Tem a parte da nutrição, que é a Márcia, então isso ajuda. Tem o professor Alzênia também, que é a parte de oral e escrita também, que ela trabalha com a gente. Então, assim, quando vê que tem um ambiente que tem mulheres trabalhando na equipe de coordenação, fica muito mais fácil as meninas verem que é um ambiente mais confortável. Não, mais fácil para as meninas, mas as meninas, elas observam isso e se sentem mais mas abertas. Acolhedor, que a Nandara falou. Vocês acolhem tanto a gente que a gente fica... Ela disse, às vezes a gente tem uma dificuldade em algo, mas vocês acolhem de um jeito que se torna fácil. Mas tem um outro lado também. Sabe qual é o outro lado? O outro lado é, por exemplo, um namorado, um marido, um pai que vai dizer, só tem homem nessa turma, só tem homem nessa escola, você não vai. Infelizmente. E quando vê, tem uma mulher lá, tem uma mulher lá, então já libera, já acha, você entendeu? Cria, então já tem esse porém também. Isso mesmo. E esse cuidado que a gente teve na turma passada mesmo, quando as meninas entravam em contato para se inscrever, sempre o contato era comigo, né? Agora imagine no exército, porque uma mulher não sofre no exército, né? Mas já evoluiu bastante, né? Muito, mas já evoluiu, Evoluiu muito, mas ainda existem casos, principalmente de assédio. Então, como eu digo, tem esses casos isolados que vêm à tona, né? E tem outros casos que, né? Ninguém sabe. Mas infelizmente a gente não pode nem ainda falar, né? Porque é muito complicado. Bom, tem esse lado assim, porque assim, você não pode falar muita coisa, mas eu posso falar um pouquinho, que é a questão da mulher, que é árbitra, que já existe esse preconceito. Tem a questão do número de mulheres, que é muito pouco relacionado aos homens, árbitros. E tem a questão da escalação,
que a mulher também sempre fica atrás. A mulher tem que estar sempre brigando para ser escalada. Porque não é só ser árbitro, também tem que ter, né, ser escalado pelo presidente, geralmente é o presidente da associação, né, que escala. Não, é assim, os estados têm as comissões de arbitragem, né, que são ligadas à Comissão Nacional, né, que é da CBF. Mas falando nesse ponto, então assim, tem algumas federações que já têm um trabalho, né? Tem algumas federações que têm um trabalho já direcionado para a mulher, que é o caso da Federação Paulista, né? A Federação Catarinense, né? E tem outras, me desculpe aí se eu não... Tem a Carioca. Então, assim, tem algumas federações que eles já estão trabalhando, né? Mas, infelizmente, ainda tem outras que ainda precisam dar mais oportunidade para as mulheres terem mais oportunidade nas escalas, né? Eu creio que começa na formação, né? Tem que ter um trabalho continuado, escola, comissão, né? Escola, comissão e fazer um trabalho continuado, porque a mulher, ela é diferente da questão do homem, no sentido, mulher, ela tem E até cientificamente falando, tem aquela estudos, questão de hormônios, que a mulher, né? Tem a parte negativa, que acredito que seja só essa aí. Mas quando a mulher, a árbitra mesmo, ela pratica muita atividade física, então o hormônio dela já é mais diferente de uma mulher sedentária. É diferente. Isso já conta positivamente. É diferente o acompanhamento da mulher para com o homem, né? Nesse sentido, por essa questão. Até um tempo atrás, nossos alunos só eram daqui do estado e desse ano agora, e eu creio que para os próximos anos, tá vindo alunos de outros estados fazer aqui, né? Esse ano, a gente está praticamente... 30 alunos são do estado da Bahia, né? Salvador, Camaçari, tem vários municípios, né, da Bahia. Então, assim, pra gente a gente nunca imaginava, né? Aí, vocês não trabalham assim, mas a gente nunca imagina, né? Que ia acontecer esse boom, assim, né? E assim, e pra gente tá sendo muito gratificante. Já tem pessoas de Alagoas procurando curso, de outros estados, fora Bahia. Então, assim, eu creio também porque devido a essa pandemia, né? Vamos dizer, teve um lado bom, né? Nessa questão. Claro que a pandemia não foi boa, né? Mas eu falo assim, a gente se reinventou, a gente teve que se reinventar. Então, as aulas online agora é uma realidade. Algumas empresas aí cresceram 700%. Então assim, eu te digo assim, de certeza que nesse período da pandemia a escola cresceu bastante. Foi um viés assim que a gente tomou a questão do online. No começo a gente ficou com aquele medo, porque tudo que é novo dá medo, né? A gente teve aquele medo, como é que a gente vai fazer? E quando a gente iniciou os online, né, as aulas, e deu super certo, né? A gente teve o apoio de vários instrutores, árbitros da FIFA, instrutores nacionais, internacionais, árbitros de fora do país. Então assim, a gente entrava em contato, falava do nosso projeto. Vamos lá, vamos ajudar, eu gosto da arbitragem, pra gente é um prazer estar contribuindo para a formação de novos árbitros. E aí foi acontecendo, e quando a gente viu já era uma realidade, e aí nesse ano a gente já se organizou mais, né? Porque a gente já viu que era uma realidade na pandemia e a gente não teria mais como ter as aulas totalmente presenciais, e 50% presencial, 50% online. E os meninos estão assim, tá dando super certo. Os meninos estão já se acostumando com isso. Vai abrir uma turma nova agora, né? Vai ser para 2022. Então, devido à grande procura, né? A gente e o pessoal procurando, então a gente já está disponibilizando um link na bio do Instagram da escola, @Escola de Arbitragem Sergipe. Lá o pessoal coloca todos os dados, nome, todas as informações que a gente precisa, contato, qual o local, qual é a cidade, né, da pessoa. E valores? Você pode falar valores? Então, ou só mensagem? Não, pode sim. A gente, esse ano 2022, o valor da mensalidade vai ser R$280, mas esse valor já está incluso todos os uniformes, né? Uniforme, material didático, né? O aluno só vai se preocupar o quê? Com a chuteira ou tênis apropriado, né? Outra coisa, assim, contando um pouco, a escola Sérgio Corrêa, ela faz assim uma série de coisas que é um plus, né? Por exemplo, tem patrocinadores que a Aline sempre está aí buscando gente nova e grandes patrocinadores, viu? Não é coisa pouca não. Aqui, por exemplo, um isotônico 100% natural, orgânico. Isso mesmo. Jungle. Isso. Tem o café
Tem um café, a gente tava tem o Café Santa Clara. Santa Clara. Né? A gente tem a parceria também tem do Mati também. Ah, o Mati Mostra a camisa. Tem a camisa aqui. Esse ano a gente tá uniforme, né? Olha o cuidado, né? Porque a mulher, ela tem esse cuidado. A harmonização né? Como eu falo, tem que ter harmonização. De Goiás. A camisa parece uma camisa de jogador de futebol. Tem a Pio Décimo, né? Mati aqui, ó. Aí tem a gente coloca, né? Porque a gente é licenciado, né? Pela Federação Sergipana de Futebol e a CBF, né? A nossa carga horária é a exigida pela CBF. Tem essa aqui também, essa é da coordenação, básica, que nem essa que eu estou usando aqui. Ela é meio dry fit. É bem levezinha. Sem falar que ela fez agora. É bem feminina, né? Você vê, né? Porque antes aquelas aqui que a gente, né? Aí esse ano nós vamos fazer uma bem feminina, né? Para as meninas. E aquela a campanha que você fez das cores? Ah, das cores. Tô te devendo, vou lhe trazer uma daquela. Então, aquela da campanha das cores foi a gente fez a metodologia ativa, né? Que foi da sala invertida. Então a gente. Mas a sala invertida é um projeto de vocês? Então, a metodologia. Então, a sala invertida, na realidade, é um tipo de metodologia ativa que é usado em alguns cursos, algumas escolas. A gente trouxe para a arbitragem. Eu creio que. Pioneiro, então. Pioneiro. Eu creio que só a CBF fez isso, né, com os instrutores, mas para árbitro, eu creio que a gente foi pioneiro. Eu creio. Se tiver, me desculpe, mas assim. Que a gente sabe, né? Que a gente não sabe. Mas eu creio que a gente foi pioneiro. Foi uma ideia. Junto com o Ivanei teve essa ideia, vamos colocar eles como instrutores para que o conteúdo das regras eles peguem mais rápido, né, seja mais absorvido. A gente fez primeiro online e depois a gente fez no campo de jogo, né? Então a gente dividiu a equipe as equipes eram diferenciadas pelas cores das camisas. Então foi verde, amarelo, azul, vermelho e laranja. E deu super certo. Né, os meninos gostaram bastante, teve uma evolução, porque é aquela questão, Márcia, a gente fala a regra na parte teórica, mas quando você vê na prática, você, né? Você mergulha ali, como a gente fala da pirâmide da aprendizagem, né? Você aprende, quando você ensina, você aprende mais. Então, assim, foi super... E a gente, o pessoal gostou, eu vi que gostaram bastante. E a gente vai fazer isso no decorrer das outras, mais pra frente, né? Em novembro finaliza a turma. Mas assim, a gente ainda tem muito projeto. E a próxima turma começa em janeiro. 2022. A pré-inscrição começou, já está disponível. E vai ser bem melhor que todo mundo vacinado daqui para lá, né? Então e aí a gente vai poder até aumentar o número de presenciais, né? Vamos ver, mas a nossa intuito é continuar no online, que está dando super certo. Pela questão de tempo, né? Questão financeira também. Eu percebia muito atrasos, né? De alunos. Então, e tem a questão financeira deixava também. De ir, quem mora longe. E quando a gente faz online, a gente abre o leque para pessoas de outros estados querem fazer, né? Tem muita gente dizendo, aqui no meu estado não tem oportunidade de fazer um curso, aqui minha federação não abriu. E eu disse, quem quiser. Se uma escola de arbitragem consegue fazer online, então o futuro é esse. Eu creio que o futuro é esse. Já é uma realidade já. Bom, então você já falou sobre o cartão vermelho, sobre a escola. Então é isso. Já que estamos falando sobre impedimento, o impedimento da mulher no futebol, em vários esportes, e o impedimento na arbitragem, para que o árbitro assistente ele tenha um acerto maior com relação ao impedimento ali no momento do jogo, o que é necessário? Ele sempre tem que estar na linha do penúltimo defensor e focado no campo de jogo. Isso é primordial para que ele tenha 100% de acerto. Entendi. E assim, quando tem algum erro, aí tem o VAR, né? Tem o VAR, né? Agora, graças a Deus, tem o VAR, né? Sim, falando em VAR. E o VAR veio para auxiliar. Tem mulher no VAR? Tem sim. O VAR tem mulher auxiliando no VAR, né? Porque o VAR a CBF, ela tem um curso, né? São alguns oficiais de arbitragem que são chamados para fazer o curso, né? Só esses que fizeram o curso que são habilitados a trabalhar nas competições que tem o VAR, né? Como a VAR, tem o VAR 1, a VAR 2. Então, assim... Já tem mulheres, né? Eu super apoio o VAR, porque o VAR veio para auxiliar a arbitragem, os árbitros, né? A gente sabe que tem os equívocos, né?
Árbitros, os árbitros são humanos, né? São passíveis de ter equívocos, então assim, o VAR veio para auxiliar bastante, eu super apoio o VAR. E que esteja em todas as séries, né? Em todos os campeonatos aí do Brasil, que o VAR esteja presente para auxiliar ainda mais a arbitragem. Esse foi mais um podcast, que é um podcast que é gravado. Nós falamos aqui para o canal também do YouTube, para o Instagram, que vou postar lá depois, nas redes sociais, as principais redes sociais de Mulheres de Hoje. Você pode dar uma olhadinha lá, vou colocar na descrição os links. E falamos sobre a força da mulher no futebol, especificamente. O podcast ele é direcionado para mulheres que empreendem, mulheres que estão aí à frente, tentando um lugar ao sol, né? Que é muito difícil, nós sabemos, eu como mulher, a Aline e entre outras, que não é fácil, mas nós devemos sempre persistir. E a dica que eu dou para vocês, como a Aline falou, é sempre buscando, independente do preconceito, sempre vai haver uma risadinha, um assédio, uma pedra aí, mas a gente sempre vai seguindo, porque futuramente será o quê? Um filho meu, uma sobrinha, a filha dela, um neto, bisneto, nós estaremos abrindo esse campo para as mulheres mais na frente, porque a partir de, por exemplo, Léa Campos, que foi a primeira árbitra, ela que abriu esse espaço para hoje muitas mulheres estarem aí, bem, tanto profissionalmente como financeiramente também, que são vários pontos. E eu agradeço muito a vocês e até a próxima, né, Aline? Ah, sim, com certeza. Que a gente tem um monte de assunto para falar. Independente de futebol, a gente tem outros temas aí que eu quero estar falando depois, até com relação ao futebol, a relação a pilar mental, que é muito importante. Não, e eu já quero deixa aqui, né, para que a gente pode marcar um bate-papo com as meninas, né? Sim. As meninas que estão inscritas no curso esse ano, né? A gente pode marcar um bate-papo. Eu até falei com a Dandara pra gente depois. No dia de um presencial na escola, a gente marcar e fazer um bate-papo. A gente fala o nosso lado, o lado dela, mas tem o lado também da menina, da árbitra, da mulher. Isso, que ela já tem outras, né? Outras informações. Isso mesmo. A gente pode marcar, né, posteriormente um bate-papo com as meninas no presencial. A gente vai ter um presencial dia 23 e 24 agora de julho. E então, lembrando sempre que a mulher, ela não quer ser melhor ou maior que o homem. Ela quer o espaço dela e ser respeitada. É isso mesmo. Né? Não tem nada aqui de a mulher querer ser maior do que o homem. Então, o poder, a força da mulher é relacionada a isso, ela ter um espaço, né? Isso mesmo. Igualitário. Então, muito obrigada. Até a próxima. E hasta la vista.